Só que tem uma outra coisa que eu quero te falar para você. Sabe qual é o mais difícil? Que você tem que tomar cuidado. É quando Deus te coloca no muito. Quando Ele te dá mantos. Ele te coloca anjos. Pode fluir, filho, pode fluir. Quando Ele coloca anjos. Quando Ele te dá acessos. Quando Ele cumpre a promessa. Ele te observa. Será que você vai ficar só na promessa? Vai estar satisfeito com a promessa? O que você vai fazer? Aí Ele espera para te entregar o que é mais precioso no reino. A aliança. Muitos aqui dentro vivem promessa. Mas não está vivendo a aliança. E a aliança é para quem se sacrifica e sacrifica a promessa. Deus fez uma aliança com Abraão porque Abraão sacrificou a promessa. A promessa é um primeiro estágio muito bom. Eu tô assim, eu quero pedir para você para sentar, mas se eu pedir para você para sentar, não se levante para ir no banheiro. Eu fico até preocupado. Se eu perder essa atenção sua, você vai perder a mensagem. Você vai perder, ó. Se você desconectar, perca aqui, corta aqui, ó. Eles não querem receber de mim, o Senhor corta. Você entra num ambiente onde tem um homem de Deus que sacrifica a vida pelo altar do Senhor. Aproveite, meu querido. Porque uma imposição de mão, uma palavra sai da minha boca na sua vida, ela tem aliança. Eu tenho aliança com Deus. Deus, Ele me ouve. Deus, Ele me ouve. Se eu falar alguma coisa diante do trono da graça, eu pedir para alguém, há momentos que eu estava em oração, pedia coisa para alguém, o anjo do Senhor falava assim para mim: não peça, ela não é digna de receber isso. Que o anjo tinha que vir falar para mim não orar por certas coisas, para certas pessoas na terra, para mim não dar acesso a elas no mundo espiritual. Você não sabe você sabe o que é uma aliança. Deus está esperando você. As promessas estão te esperando. E você tem que entender o que a mecânica, o funcionamento do reino, o movimento do reino. O reino não para nem um dia. Ele não para nem um dia de trabalhar na sua vida. Você tem que entender que desde que você levanta, você vai trabalhar no escritório, você vai pintar, você vai colocar uns tijolos, você vai folhetar na rua. Deus está ali e Ele está usando tudo isso para te preparar. E Eliseu estava trabalhando, meu querido, e trabalho pesado, arando a terra com os bois, meu querido. E de repente, Deus chama quem está trabalhando. E Deus fala: vai lá, escolhe Eliseu, porque Eliseu é o trabalhador. Eu estou preparando ele lá, ó, arando a terra. É você que não viu ainda. Até os demônios já viram, sabem o que Deus tem para você, e você que não sabe. Enquanto a murmuração, as distrações dessa vida, a falta de entrega genuína, completa, a falta de percepção do sacrifício que você tem que ter diante dele, enquanto isso predominar você ainda, você não vai sair de onde você está. Desculpe, mas é verdade. E eu estou te alertando para você sair de onde você está e dar um passo novo no reino. E tudo começa quando você estabelece na sua vida um altar a Deus. E agora eu quero que você se assente olhando para o apóstolo. Amém? Você é meu tangedor hoje. Esse homem de Deus tocando teclado aqui,
Me conhece desde meus 17 anos de idade. Acho que 17, 18, alguma coisa assim. Estudamos juntos. E na turma eram os dois Robson, o nome dele também é Robson. E Deus enviou um socorro para mim no último ano lá da FAITEC, estudava eletrônica. Aí ficava eu e ele junto, era amigo espiritual, porque falávamos a mesma linguagem. O resto era tudo ímpio. Vai ter que abaixar um pouco. Só se fundir mesmo, tá bom? O resto era tudo ímpio. Mas a gente estava ali e Deus deu força um para o outro ali. Ele casou com uma morena, está ali atrás, a esposa dele. Levanta a mão. Essa mulher linda de Deus, né? Deu sorte, hein, rapaz? Foi até meio esquisito, hein? Tu deu sorte, hein? Não é até bonitinho, até jeitoso. Eu também ajeitoso. Eu também casei com uma morena. Ele teve 2 filhos. Eu tive 2 filhas. Ele veio de blusa azul e uma camisa por baixo branca. Eu também vim. Ele veio de sapato marrom, também vim. E olha, eu ia colocar uma calça preta, mas eu fiquei com a branca. Ele falou que ia colocar uma calça clara e ficou com a preta. É só ele que não entendeu ainda que é para andar comigo. Fala junto. Que é um mistério, né? Mesmo nome, como é que pode isso, né? E as nossas esposas são amigas. E é amiga de Deus, foi Deus que fez. Ó, aí esse dia atrás, eu estava em Caxias do Sul, aí eu liguei para ele, a gente conversando. Ele falou, você está onde? Eu estou em Caxias do Sul. Ih, eu estou indo para aí também. Aí estava indo para Caxias do Sul. E eu indo para Caxias do Sul, e ele também indo para Caxias do Sul. Na mesma cidade. Esquisito isso, tu tá me perseguindo, hein, cara? Olha lá, hein? Tem coisas na sua vida que você tem que entender que é um desígnio. E as coisas, elas falam. Quando Deus está te falando algo, Ele te aponta as coisas. Aquele número aparece todo dia. Pô, por que só aparece o número 40 na minha vida? Estou essa semana inteira aparecendo o número 40 na minha vida, número 30 na minha vida. O que Deus quer falar com você? Ele está te dizendo algo. Rapaz, só aparece pessoa vestida de verde para mim. O que Deus está falando comigo? Quando Deus fala, o Espírito Santo está falando, eu tenho que prestar atenção. Fala, ele está todo o tempo falando. Sou eu que não ouço. Você que não percebe, mas ele está sempre falando com vocês. Fala, todos os dias. Fala, todos os dias. Irmão, sem exceção de nenhum dia na tua vida, Deus está falando com você. Até o silêncio dele está falando com você em silêncio. Basta você aprender a ouvir. Fala para o seu irmão, basta você aprender a ouvir. Só que a diferença entre uma pessoa madura e uma pessoa que não é madura no reino é a capacidade de ouvir. Os maduros sabem ouvir. Os imaturos não sabem ouvir. O maior segredo de um homem no reino de Deus, um homem maduro, é a sua capacidade de ouvir continuamente o Senhor. É o que faz ele prosperar. Se você não tem a capacidade de ouvir a Deus, você é um menino no reino, é uma menina no reino. Por que você tem dificuldade de ouvir a Deus? Porque tem alguma tampa aí que tem que ser tirada. Alguma coisa está errada na sua conduta. Eu vou repetir, quem está pegando sábios aqui está pegando conselho. Eu já podia parar de pregar e ir embora. Deus já falou aqui, já falou com vocês. Às vezes nós temos que pregar 2, 3 horas para a pessoa poder ouvir 10 minutos da pregação. Às vezes de 2 horas de pregação a pessoa só pega 10 minutos. Outros que já estão em espírito no local, pega tudo. É uma esponja espiritual, porque está em espírito. Então quando você está nesse lugar, você tem que estar em espírito. Como, apóstolo? Primeiro incline seu coração para ouvir, buscar a Ele, adorar a Ele. E como é que eu vou saber se eu entrei no espírito ou não? Qual é a frequência que está na sua mente, seus pensamentos?
Está pensando lá fora ainda? Você está na carne. O diabo está te assolando em sua mente ainda? Está te perturbando suas emoções ainda aqui dentro? Você está na carne. Você está na frequência errada. Você não se esforçou, você não aproveitou o momento que Deus nos dá para adorar, porque a frequência, a vibração de adoração, ela é muito tremenda. Ela é gloriosa no reino espiritual. E ela vem para limpar você a hora da adoração, para te colocar no espírito. Fica com agitação ainda, não consegue ficar quieto no banco, você está na carne. Você não está em espírito. E a Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas do espírito. Então fica difícil você entender o que Deus quer falar com você aqui dentro, se você não se esforça para entrar em espírito e permitir que a atmosfera desse ambiente toque você. Então quando você entra num lugar espiritual, temor. Como é que eu começo a entrar no espírito, no ambiente? Primeiro, meu filho, é saber onde você está entrando. É saber diante de quem vocês vieram. Não estou falando de mim, estou te falando daquele que tem 2 olhos que tudo vê, tem 2 ouvidos que tudo ouve. E que está escrevendo tudo que você faz. Tudo. Ele está te vendo. Todo momento. Não pense tu que tem algum segundo na vida que Deus não saiba o que você está fazendo. Ele sabe de tudo. Ele está em tudo. Em todos os lugares. Ele conhece tudo. Basta você reconhecer. Um dia, meus 19 anos de idade, eu tive um encontro sobrenatural com a pessoa do Espírito Santo. Eu conheci a pessoa do Espírito Santo, o Consolador amado. Eu comecei a ouvir uma voz de uma forma que eu não ouvia antes. Aí naquela época, eu explorei, ele me levou a explorar muitos ambientes com Deus e conhecer Deus de formas diferentes. Interpretar e ouvir. Então quando eu ia para o monte, eu ficava sozinho, andando nos caminhos, sozinho. Eu via Deus em tudo. Eu falava, Espírito Santo, eu quero só que essa árvore aqui, que o vento bata só nessa árvore e nada volta, se mova, somente esta árvore aqui. A árvore começava a fazer assim, o vento, só sobre a árvore, mais nada mexia. Às vezes eu estou sentado na minha casa, eu falo, Senhor, está tão quente. Eu abro a porta, aí eu vou para a porta, eu falo, Espírito Santo, mande um vento para cá, de lá para cá, para entrar bem aqui. Aí às vezes até esqueço que eu falei isso. Aí eu estou sentado, daqui a pouco o vento está soprando e aumenta. E fica aquele ventinho suave e oleno. Você não se tornou ainda consciente que você é portador da presença do Criador de todo o universo. E qual é a minha dificuldade em ensinar vocês na terra? É fazer você se identificar com a presença dele. Conseguir convergir o máximo da tua natureza humana terrena, sacrificar ela e puxar ela para o espírito, até que a sua alma entre num processo que eu chamo, tá bom, de renascimento. O homem espiritual, ele nasce de novo, mas chega um dia na sua alma que você renasce. É como se a alma e o espírito se encontram. Eu passei por isso na minha vida. Onde eu comecei a ver a minha vida terrena, ela não tinha mais sentido nenhum, se não fosse para viver para Ele. Eu falei sobre honrar a Deus no pouco. A Bíblia diz, se você honra Ele no pouco, Ele te coloca no muito. Alguém quer ficar no muito aqui? Ou você quer viver só no pouco? Alguém quer um muito de Deus na sua vida ou não? Achei que você não queria, mandava para mim, meu filho, sua porção. Manda para mim.
que eu vou ter uma oportunidade ainda muito maior de honrar Ele. E quando Deus nos coloca no muito, eu tenho uma outra dimensão de vida para honrar Ele. Então Ele falou para mim, Ele falou assim para mim, porque Ele viu meu coração, Ele me deu uma resposta. Eu ando no meu carro, eu viajo, eu prego, eu vivo uma vida de sacrifício, porque eu gosto de dormir no chão, eu gosto de ficar em lugares mais simples, eu gosto de estar sempre amando as pessoas, eu gosto de fazer tudo que é justiça, tudo que está no meu alcance eu faço, aonde eu vou. Há muitas coisas que eu vou em certos lugares ministrar e que é muito contraditório à natureza do reino nas pessoas. Então, há uma desonra, há uma usurpação, há coisas que eu vejo nessas pessoas que eu vou em certos lugares. Aí o que eu faço? Eu encontro mais uma oportunidade de servir a Deus e mostrar para essas pessoas o caminho certo, suportar elas, porque tem pessoas que não é fácil suportar. Então, quando eu estou suportando, significa que eu estou sacrificando mais de mim. Então, significa que o Eterno está olhando para mim com ainda mais graça. O problema é que você não entende que a Bíblia ensina você suportais uns aos outros no amor de Cristo Jesus, perdoando mutuamente como Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3. Você não quer suportar as pessoas difíceis? Você está perdendo. É só você que está perdendo. Eu tive que suportar desde que eu fui salvo, cheio do Espírito. Suportei um tempo muito difícil na minha família, um pai muito difícil, uma família muito difícil. Suportei vizinhos muito difíceis, suportei um ambiente muito difícil, eu suportei situações financeiras muito difíceis, eu suportei crentes muito difíceis, eu suportei pastores muito difíceis que me perseguiam, eu suportei tudo isso. E o que isso provocou na minha vida? Senão um galardão do mais do Senhor na minha vida. É isso. Eu estou ensinando, se você for sábio, ouça esse ensinamento. O que me tornou mais? Porque Ele pode me dar o mais? Porque eu aprendi a honrá-lo, a sacrificar o melhor de mim, a me entregar de todo o meu coração. Isto é o primeiro amor. Você quer o primeiro amor? O primeiro amor, o que é o primeiro amor? Senão a entrega sincera, pura, inocente e verdadeira do seu coração. Isso é o primeiro amor. Se você está procurando o primeiro amor sentimentos, é algo até bom. Mas o primeiro amor não é isso. O primeiro amor é sua entrega. É aquela entrega que você tinha, independente da circunstância. Você era fiel no pouco, você é fiel no muito, você era fiel na tribulação, você era fiel na alegria, você era fiel na tristeza, você era fiel na perseguição, você era fiel nas honras, você era fiel em tudo, você era a mesma pessoa em tudo. Eu tenho que ser a mesma pessoa em todos os ambientes da minha vida, em tudo. Esse é o primeiro amor. É a constância de um coração que não se cansa de buscá-lo acima de todas as coisas. Jeremias 29:13, buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu, Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado quando me buscarem de todo o coração. Apóstolo, como é que eu posso voltar a buscar Deus de todo o coração? É simples. Primeiro você decide, inteligentemente, conscientemente. Não estou falando de uma forma amorosa e nem espiritualista. Eu estou falando inteligentemente, conscientemente. Decidiu. Beleza. 2. Comece a sacrificar o que você pode. Porque depois Ele vai te dar graça para sacrificar aquilo que você não podia. Eu entendi que se eu me esforço, vê se você concorda comigo.
Tem dia que para você ler a Bíblia é um inferno. Tem dia que para você orar é um inferno. Tem dia que para você ler, você encontra troncos e barrancos. Tem dia que só para você parar 5 minutos dentro do quarto, parece a coisa mais impossível naquele dia. Você concorda comigo? Todos concordam? Fala sim. É nesse dia, é exatamente nesse dia, que tem um galardão maior te esperando. Porque quanto maior for a dificuldade, quanto maior for a oposição da sua carne e dos demônios, maior é o seu galardão na disposição do sacrifício. Repete comigo. Quanto maior for a oposição, quanto maior for a dificuldade de eu buscar a Deus, maior é o meu galardão. E você não entende que o reino é assim? Que é o momento que ele se dá para você, aí é fácil. Você ora na glória, na unção. Ele deu para você a porção dele, e você consegue entrar no que ele é. Mas outro dia ele fala assim, peraí, o que eu quero é o seu coração, vou medir a sua fé. Agora é com você. Eu estou te esperando você se dar mais para mim. Eu quero a sua porção para mim. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Ele fica esperando. Aí você fica lá mimado, preguiçoso. Eu não consigo, Jesus. Não estou conseguindo orar essa semana, não estou conseguindo ler a Bíblia essa semana. Aí Deus fala para você assim, poxa, eu não estou conseguindo te abençoar. Eu tinha algo tão precioso para dar nessa semana. Eu deixei você nesse estado para você entender que eu queria te dar algo maior e você não está entendendo. Quando Deus coloca alguém na prova, quando Deus submete alguém a processos duros da vida, quando Deus permite o pecado chegar às portas de você e você ser tentado pelo inferno, é porque tem um galardão muito maior te esperando. E você não entendeu? Glorificamos Ele num ganho. Oh, que bênção. Traga o seu dízimo, você traga o seu salário, você abençoa a casa de Deus, você faz, abençoa as pessoas, paga suas contas. Deus, eu estou tão feliz contigo, Deus. Aí depois a gente entra num momento de provação. Aí será que você consegue dizer, Senhor, eu estou tão feliz contigo, Senhor? Eu sei que é difícil. Mas é nesse momento de provação que Deus extrai o melhor galardão para te entregar no reino. Tanto nessa era, como na era vindoura. Pense na era vindoura. Esses dias, eu tenho meditado muito sobre isso. E eu falei com Deus assim, Senhor, eu estou pregando a palavra para você, presta atenção. Senhor, não deixe que eu perca o meu galardão na era vindoura. Aí eu fiz uma oração, Senhor, lembra-te de mim, das minhas filhas, da minha geração futura, se eu não voltar, eu não estiver nessa terra, lembre da minha geração e conceda a eles. Eu falei, lembra da minha esposa, lembra da minha família, na era vindoura, de parte, eu pedi isso a Ele, do que eu plantei, do que eu lutei, do que eu dei, daquilo que Tu me deste, eu te devolvi, eu te honrei na terra. Dê parte disso para a minha geração e para as minhas filhas, tanto nessa vida como na vida vindoura. Os céus aguardam você um dia orar assim. Só que você não entende ainda. Mas vai chegar um tempo que você vai entender que a vida celestial não pode nem se comparar com a vida terrena. E quando você chegar num ponto na sua vida que o maior altar que o homem levanta na sua vida. Abraão levantou 4 altares na sua vida poderosos.
Quarto altar, o de Siquém, Gênesis 13. Ele levantou o altar de Betel, logo em sequência. Ele levantou o altar de Hebron. E ele levantou o altar de Moriá. Cada altar foi num tempo específico da sua vida. Olha, agora eu vou começar a transitar para dentro de outra palavra com você. Tudo que eu te falei aqui, não esquece. Porque o meu espírito, através do Espírito, Deus está falando com você. Eu falei com Deus assim, estava sendo revestido do Espírito. Eu falei, Senhor, fale palavras que eu não sei. E coloque palavras em mim, que eles necessitam ouvir, de acordo com a necessidade deles. Não daquilo que o Senhor já me revelou que vou dar para eles. Mas eu quero aquilo que eu não sei, que tem que ser na hora para dar para eles. Agradeça a Jesus.